Oi, doutora Dagmar. Oi, Daniela, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom. Estou pronta aqui. Ai, que ótimo, gente. Tá super moderna, né, doutora Dagmar? Muito. Assim que é bom, muito bem. Uai, doutora Dagmar, o Tá pessoal tá dando pra... começando a entrar, eu tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Você também? Eu tô te vendo muito bem também. Não tem uma luz aqui em cima atrapalhando, não? Tem uma luz em você, tem uma luz em você. Talvez se você É. tiver um outro Apaga lugarzinho, uma delas. Espera aí, vamos ver. tá bom. Melhorou? Acho que Melhorou um agora... pouco. Assim, a sua internet tá ótima. Só a luz que tá bem em Mas eu acho que tá você. um pouco... Acho que tá um pouco escuro agora, né? Tá escuro? Não, se você preferir com a luz, fica a seu critério, doutora Dagmar. Ó, Eu tenho... hoje eu tô só te entrevistando, você que é a estrela. Ah, não, Do menina, jeito nós que você estamos quiser. juntas. Do jeito que você quiser ficar bonita nessa câmera. Eu já estou feliz aqui de ver os amigos entrando. Um deles é meu amigo Kai, lá da Alemanha, foi o primeiro a entrar. Ah, que bacana! Lá da Alemanha, que É, legal! da Que coisa Alemanha, boa! 11 horas da noite lá agora. Ah, que legal, doutora Dagmar, que bom. Ó, você tá seus fãs aqui, pois é, muita gente. Eu também sou uma das fãs dela, viu, gente? Junto com vocês, que a gente é da legião aí dos consteladores formados pelo Uhum. IBS. Deixa eu fazer uma breve apresentação aqui da doutora Dagmar, gente. A doutora Dagmar, ela vai falar depois também alguma coisa, mas ela é uma médica psiquiatra, homeopata, que também tem a formação em medicina social. E ela é a fundadora do IBS Sistêmicas, que é uma escola de formação de consteladores e que faz as constelações, né? Eu mesma sou formada por essa escola como consteladora, né? Tenho a alegria de ser formada por lá. E hoje eu estou junto com ela como professora lá. Tenho essa honra de estar sendo uma professora de um dos cursos de formação dela. E hoje eu te convidei ela para a gente fazer essa live aqui, né, Freira Dagmar? A gente está na era das lives, vamos fazer uma live. E ela super moderna, já aceita, essa aqui já é a, sei lá, a quinta live que ela está fazendo, que a doutora Dagmar é moderna. E aí ela sugeriu esse tema, que foram os fragmentos do olhar sistêmico, né, doutora Dagmar? Então, E, vou te passar a palavra para você cumprimentar o pessoal e já vou te pedir para você em seguida começar a responder por que esse título que você sugeriu, né? Os fragmentos de um olhar sistêmico sobre esse momento atual que a gente está vivendo, que é esse momento de pandemia, né? De Covid, de isolamento social. Então, queria que você abrisse aí fazendo a sua apresentação e falando para o pessoal a respeito desse título escolhido por você, né? Esse Fragmentos do Olhar Sistêmico para esse momento tão diferente que a gente está vivendo na nossa sociedade. certo. Primeiro, eu queria agradecer, Daniela, essa oportunidade de estar aqui nessa conversa com você e com tanta gente bacana, pessoal que vem acompanhando, e também muitos são terapeutas, não é? São profissionais da seara jurídica, do campo organizacional, da psicoterapia, né? E, então, assim, é um prazer estar aqui. E eu tenho muita alegria de estar junto com você, Daniela. Você realmente é uma pessoa muito especial, que desde o início, não é, na formação de constelação, mostrou toda a conexão de alma que você estava fazendo com esse curso, não é? E hoje você se desenvolve no campo do direito sistêmico de uma forma muito profunda, de uma forma muito responsável, muito estudiosa. Obrigada. Então, para mim, para o IBS Sistêmico, é uma honra ter você como professora, viu? Ai, obrigada, muito obrigada. Verdade. E assim, Daniela, quando você me convidou e a gente pensou de falar sobre essa visão sistêmica desse momento atual, não é? Já que a gente se pretende, né? A gente acredita nesse novo paradigma, que é o paradigma sistêmico, e a gente vem estudando e compreendendo melhor o que é isso.
De repente, você está diante de algo, você está diante de uma situação que é tão grande, é tão intensa, é tão, por um lado, tão dolorosa, não é? Tão sofrida para todos nós. E essa expectativa grande, e essa mudança imensa em tantos aspectos das nossas vidas, que tem a pretensão de colocar como título um olhar sistêmico, uma visão sistêmica, eu não me senti preparada e eu acho que ninguém está, porque nós estamos no meio desse tsunami, nós estamos surfando nessa onda gigantesca, nós estamos vivenciando isso nesse momento. Então, eu acho que esse título, Fragmentos, não é? Ele, de um olhar sistêmico, ele é um título mais condizente, mais honesto, mais correto com o que nós podemos falar hoje. Por isso eu escolhi esse título. Ah, legal, bacana. Eu acho interessante nesse aspecto que você está falando, doutora Degmar, tem algo que eu acho muito bacana também, assim, quando você fala fragmentos de um olhar sistêmico, você sabe que você vai trazer um pouco do pensamento sistêmico sobre diferentes olhares, porque você até me falou que vai nortear, inclusive, com o Otto Scharmer, né, que também é alguém do pensamento sistêmico mais atual. E eu acho interessante porque eu tenho até uma crítica que muitas vezes as pessoas hoje falam assim, sistemicamente falando, na visão sistêmica, no olhar sistêmico, e fogem, às vezes, desses reais. Né, o Bert Hellinger começou nesse campo aqui das constelações, o olhar sistêmico existe antes dele, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente chama qualquer coisa. Às vezes, muitas das pessoas embasam opiniões pessoais e chamam isso de olhar sistêmico. Então, eu acho interessante também, né? Você colocar algo que não remete, assim... Eu sei que, claro, você vai trazer essa opinião embasada, mas, assim, fragmentos de um olhar sistêmico. Dá para perceber que vai ser algo que vai abranger, às vezes, não só Bert Hellinger, mas vai ficar dentro do pensamento sistêmico. Não, com certeza. Eu venho aprendendo muito com relação ao pensamento sistêmico, principalmente com os professores, os colegas que desenvolveram, a partir das constelações familiares, desenvolveram o trabalho das chamadas constelações organizacionais. Não é? O pai das constelações organizacionais é Gunther Weber, que é um médico psiquiatra como eu, mas um professor na Universidade de Heidelberg, agora já aposentado, mas ele é considerado o pai das constelações organizacionais. Quer dizer, e ele é também um dos fundadores da terapia familiar sistêmica de Heidelberg, que é um grupo, que é uma escola muito importante dentro do pensamento sistêmico aplicado à terapia de família, antes mesmo das constelações. Não é? Então, eu me baseio muito nesses conceitos, não é? Dessa escola. Aqui no Brasil, nós temos pessoas importantes, também estudiosas, e eu gosto muito da nossa professora Cornélia Bonenkamp, que é uma alemã radicada no Brasil, que trabalha com as constelações organizacionais, é também uma professora convidada do IBS Sistêmicas, né? Já deu curso aqui em Goiânia, em Fortaleza, onde nós temos um núcleo forte, né? Então, o que a gente aprende com esses teóricos da visão sistêmica? A gente aprende que tudo está conectado, que tudo faz sentido, que tudo tem uma lógica e que as coisas são como elas têm que ser. Ou seja, aquele produto final, ele não é algo do nada. Ele é fruto dos vários ingredientes que compuseram, que formaram aquele sistema, aquela situação. E aí, do ponto de vista do que nós estamos vivendo hoje, não é? Eu concordo com esse autor, que eu gosto muito também. Ele não é exatamente das constelações, mas ele é um teórico, um consultor de empresas e um educador muito conhecido na Europa, principalmente na Alemanha, que é Otto Scharmer. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a pandemia do coronavírus, não é? A pandemia do Covid-19 é o maior professor sistêmico que nós já tivemos até então. E é verdade.
Porque se você pensar que fragmentos de RNA, não é, que formam este vírus, não é, se espalham e contaminam o planeta todo, afetando pessoas, afetando instituições, afetando empresas, afetando sistemas, né, sistemas políticos, corporações, a visão do mundo, não é? Então, nós temos com certeza um grande professor que é a pandemia do Covid-19. E, Então, doutora eu Dagmar, poderia... e fica muito assim claro como nós estamos todos conectados, como o pensamento sistêmico tem razão no sentido de que nós somos todos uns interligados uns aos outros, né? Porque fica muito Absolutamente. clara essa questão de que o vírus espalha por todo mundo, né, nessa velocidade. Exato. E nós sabemos também, Daniela, que nós aprendemos muito com o conhecimento, nós aprendemos muito com o mental, nós aprendemos muito lendo, estudando, mas o grande aprendizado que nos muda para sempre é quando isso acontece a nível do nosso corpo, do nosso sentir, da nossa percepção corporal. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento onde o nosso corpo reage com medo, reage com ansiedade, reage com apreensão, não é? Reage com emoção, porque nós também estamos tomados por essas emoções que nos tocam, não é? Nós, no mundo globalizado, com essa tecnologia tão avançada, onde as notícias que acontecem lá do outro lado do planeta imediatamente estão dentro das nossas casas, então nós estamos vivendo esse momento dessa grande possibilidade de percebermos essa conexão profunda uns com os outros. Mas o Sim. que essa epidemia está nos mostrando é que, na verdade, nós não estávamos com a consciência da conexão. Nós estávamos vivendo uma vida onde o nosso bem-estar pessoal, como diz o Otto Scharmer, nós vivíamos o ego, o sistema do ego, o nosso ego, o nosso resultado, a minha família, a minha empresa. A minha empresa está dando lucro, a minha empresa está dando resultado, não é? Então, isso é o que importa. Essa conexão que existe entre eu e o outro, entre eu e a natureza, ela não estava totalmente clara e revelada para todos. Agora nós não temos mais dúvida. Nós Sim. não temos mais dúvida de que nós estamos profundamente conectados e que nós não vamos sair deste lugar onde nós fomos arremessados, não é? Nós não vamos sair sozinhos. Nós só vamos conseguir sair, não é? Se nós nos juntarmos, se nós tomarmos consciência de que somos todos um. Se nós não tomarmos consciência do que acontece com o outro, interfere diretamente na minha existência. A minha existência só é possível se todos estiverem bem. Então, aqueles conceitos, não é, do comum, aqueles conceitos do bem-estar de todos, aqueles conceitos, não é, onde a gente fala sobre a necessidade de termos um bem-estar de toda a humanidade, onde nós não podemos pensar numa felicidade enquanto temos guerras, enquanto temos fome, e uma fome gigantesca no planeta, não é? Enquanto temos uma condição subhumana de milhões e milhões de criaturas, não é? Nós não podemos mais ficar tranquilos e dormirmos em paz diante dessa situação, porque este vírus, ele vai permeando e ele vai desvendando e vai revelando todo esse contexto que estava ali. Esteve sempre ali, mas esse contexto agora se revela de uma forma evidente, profunda, física, corporal. Física, eu Então, acho que a gente sente na pele, é o que você está falando, porque eu acho assim, antes a gente tinha muito algo teórico, era fácil dizer, você acha bonito alguém dizendo, né? Somos todos um, estamos interconectados, mas na nossa vida, no dia a dia, era o que você falou, a gente ficava ali na questão do nosso ego, da nossa vida, e não percebia isso de verdade, a gente estava ali, cada um preocupado ali com o seu trabalho, com as suas coisas, faça uma caridade, alguma coisa, mas agora exato. a gente foi colocado todo mundo assim, tem que ficar em casa,
grande parte do mundo sofrendo uma grande questão aí realmente econômica, a economia sendo algo grave, né? Grande parte das pessoas perdendo muito essa questão dos recursos, então tudo isso também vai nos mudando e nos unindo, porque começa a vir o valor, assim, o que realmente é importante. Né? E de repente você que muitas vezes estava numa situação confortável, eu conheço várias pessoas, né, de situação confortável financeira, que de repente não estão mais nessa situação confortável. São colocados num confronto e se igualam com pessoas que realmente passam por isso sempre. Então eu acho que de fato é um momento que a gente realmente está vendo uma igualdade entre nós na nossa vida de verdade, né? Não está mais no falar, a gente está sentindo. Exatamente. E além dessa desconexão que a gente vinha, do meu eu com o outro, e essa desconexão nossa com a natureza, nós vivíamos uma grande desconexão que nos adoecia e que nos coloca de uma forma muito frágil diante da vida, que é a nossa desconexão com o nosso eu real, com a nossa essência, a nossa desconexão com a questão da espiritualidade, entender a espiritualidade como essa conexão com o nosso eu superior, que faz parte da essência humana. Então, você vê, hoje nós estamos diante de uma grande possibilidade de revermos essas três grandes divisões, essas três grandes fragmentações do ser. O ser eu com o outro, eu com a natureza, não é? E eu comigo mesma, comigo mesmo, com o meu eu superior. Não é? Esses aspectos estão colocados aí diante de nós. Porque essa quarentena, ela vai passar desse jeito, não é? Esse blackdown, que na verdade não é bem... No Brasil fizemos muito pouco disso, fizemos só um certo isolamento social e muito pouco para o que nós precisamos, na verdade. Eu, como uma profissional de saúde, venho acompanhando, não é? E venho percebendo quanto, não é? O sistema de saúde está, não é? Entrando num colapso, e o quanto isso é grave, o quanto isso é preocupante, e o como nós podemos ajudar, não é? Com a quarentena, com o isolamento, com o sacrifício, não é? Para alguns é um grande sacrifício, para outros nem tanto, mas como é importante nós estarmos todos com um foco numa única questão. Isso tem uma força muito grande. O Otto Scharmer, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a força poderosa do planeta como um todo estar focado numa questão, que é a questão de enfrentar essa pandemia, de encontrar as razões, de conhecer melhor essa doença e de nos prevenirmos, de lidarmos com ela e com outras que poderão vir, não é? A partir desse estado, a partir dessa doença. Porque nós sabemos muito bem que o risco, não é, de pandemias como essa vão ficando cada vez mais frequentes. Então, nós precisamos, de fato, pensar como é que nós vamos nos fortalecer. Como é que nós vamos fortalecer o nosso sistema imunológico? Será que o nosso sistema imunológico é só a parte biológica e orgânica do nosso ser? Ou será que o nosso sistema imunológico ele é um neurosistema endócrino e espiritual? Nós sabemos que a pessoa, por exemplo, quando ela não está bem, quando ela está depressiva, quando ela é uma pessoa muito negativa, quando ela está em um sofrimento emocional muito grande, a imunidade dela cai. Abaixa, né? A imunidade dela abaixa, tá certo? E nós sabemos quando estamos fortes nesse aspecto da imunidade e quando nós estamos esperançosos e unidos, a nossa imunidade cresce. Porque essa imunidade ela vai crescendo também de uma forma coletiva, assim como os traumas são coletivos, não é? A saída desse trauma e o crescimento da nossa imunidade, ele também se dá de uma forma coletiva. Isso é muito interessante. Né? É, muito interessante. E, doutora Dagmar, algumas coisas que você me falou que do Otto Scharmer que inspirariam aqui a nossa conversa, que eu estou bem curiosa, que eu achei muito interessante, é que você falou também, assim, que ele fala de ele faz uma certa projeção de agora para frente, assim, né? Algumas questões que ele
Não sei se você quer deixar isso mais para o final, se você quer seguir alguma ordem específica, mas isso me deixou bastante curiosa, assim, você pode até me falar, não, isso é mais para frente, mas eu achei muito interessante, quero saber, assim, o que ele fala sobre qual é a visão que ele tem sobre os próximos passos da sociedade, porque isso também é algo que eu acho que tem nos afligido a todos, né, assim, estamos vendo grandes mudanças acontecerem, sabemos que algumas dessas mudanças vão ficar e vão se consolidar. E eu queria saber Exato. essa visão, assim, de agora para frente, né? Que você até falou para mim, assim, que ele vê como que a gente tem que reinventar a nossa civilização. A gente já está vendo essa questão do home office, das reuniões, das lives, né? Ao invés de palestras, das reuniões, como a gente fez esses dias com o grupo de constelação no Zoom, né? No Skype, nessas ferramentas. Então, e o que mais, assim, né? Que às vezes alguém está vendo aí que eu ainda não vi, muita gente ainda não viu, né? Na verdade, quando fazem essa pergunta para ele levanta uma série de pressupostos, né? Alguns que a gente já falou aqui, outros que a gente ainda vai falar, e ele termina dizendo assim, eu não sei. Ninguém sabe, Porque, né? na verdade, ninguém pode dizer exatamente o que vai acontecer. Ninguém pode fazer uma previsão real, porque é tudo muito dinâmico. Tudo está acontecendo e vai depender de nós. Vai depender do nosso comportamento, o que nós queremos. Então, o que ele criou, e outras pessoas estão fazendo isso também, mas ele criou uma plataforma, um trabalho muito interessante que se chama Gaia. Gaia, no termo em inglês, quer dizer assim, ativação global da intenção e da ação. Gaia, que é o nome também, que quer dizer a Terra, né? O Mãe planeta Terra. Gaia, a Mãe Terra. Então, esse mecanismo que ele criou de conexão e de diálogo com pessoas do mundo inteiro, através das redes, através dessas plataformas, é uma coisa muito interessante. Eu estou acompanhando e ontem fiquei até tarde da noite assistindo vários vídeos, porque os vídeos ficam gravados. Quem quiser fazer parte, basta entrar, né, Gaia, ou entra Otto Scharmer, né? Acho que depois você pode até escrever aí, Daniela, que eu não sei fazer isso aqui ao Vou mesmo escrever tempo, aqui. não é? Você pode entrar e você pode acessar os vídeos que já tiveram, as gravações que já aconteceram, e você pode entrar também, fazer parte dessa plataforma e se conectar e levar a sua opinião. Mas o que eles estão trazendo a partir, que ele diz, inclusive, que é muito interessante. Ele já tinha essa ideia de criar um ambiente como esse, de conexão, de diálogo, não é? E ele passou algum tempo planejando isso. Só que agora, com esse momento da pandemia, ele percebeu que aquilo que ele levava anos para viabilizar, para estudar, para ver como é que funcionava, em 2 semanas estava pronto, em 3 semanas o mundo inteiro já estava conectado, o mundo inteiro, gente de vários continentes já estavam participando. Esse momento que a gente está vivendo, ele traz essa possibilidade, não é? Então, ele diz o seguinte, que ele tem, basicamente, 8, 9 pontos que ele acha importante. Primeiro, nada que não seja sustentável vai permanecer. Tudo que não é sustentável tende ao colapso. Então, aquela discussão, aqueles G20 discutindo, tem que diminuir o aquecimento global, tem que diminuir a poluição, tem que ter energias sustentáveis, e aquelas discussões imensas e prolixas, muitas vezes, com alguns países falando, não vou fazer, não, isso não interessa para mim, essa visão de alguns políticos individualizada, né? Uma visão equivocada, como se fosse possível um país viver isolado e desconectado do outro, não é? Então, isso agora é um boom, acabou. Ou nós realmente cuidamos do planeta e nós investimos, não é, na sustentabilidade do planeta, ou o planeta vai caminhar para um colapso, vai caminhar para uma situação ainda mais difícil. Então, esse é o primeiro ponto, né? Tudo que não é sustentável vai colapsar, não é? E Eles nesse falam... aspecto, doutora Degmar, só fazer um adendo assim,
isso tem levado a gente à reflexão do nosso próprio sistema, da maneira como ele é, né? Para você ver que agora os setores mais supérfluos, digamos assim, do que não é essencial, são os mais prejudicados. Justamente porque você Com falou, certeza. a gente sabe que a gente vive num sistema injusto de distribuição, assim, né? Tanto dinheiro na moda, no futebol, e de repente agora essas áreas assim que não são essenciais, né, elas são às vezes as mais prejudicadas nesse sentido, que são supérfluos, como você falou. Então, assim, a gente às vezes vai ter um dos reflexos, vai ser essa certa reorganização do que a gente realmente vai fazer questão na nossa vida, né? Exatamente. O que que a gente precisa, o que que a gente não precisa. A gente precisa de alegria, e vamos dizer assim, a gente precisa do futebol, que nos traz muita alegria, a gente precisa. Será que vai ser do mesmo jeito? Será que vai ser Isso. isso, onde você tem uma minoria de grandes ídolos, não é? Muitas vezes recebendo muito mais do que tem condições de gastar, e você vê uma população enorme de jovens, de meninos, que querem uma oportunidade também de poder viver do esporte, praticar o esporte sem chances, não é? Será que nós precisamos de grandes shopping centers, onde você reúne um monte de gente, que isso daqui para frente vai ter que ser revisto, e você não tem mais, como antigamente nós tínhamos aquelas lojas e os centros da cidade como locais onde você ia para comprar aquele objeto. Hoje você tem, qual é a lógica do grande shopping center? A lógica é, você vai ver muitas coisas e você vai comprar muito mais do que você precisa. Tudo isso nós temos que rever. É só um pequeno exemplo, não é? Nós vamos pensar assim que o importante é, por exemplo, uma economia que mostre que ela tem um fundo de tal, ou que ela. Não é? Ou essa economia precisa estar voltada para o bem-estar da sua população, não é? Será que nesse momento nós não estamos vendo que uma economia ela precisa cuidar do seu povo? Assim como nós precisamos saber o que é essencial, será que nós precisamos ainda ter essas grandes indústrias de armas? Para ter indústria de armas funcionando e dando lucro, nós precisamos de guerras, de batalhas, nós precisamos do ódio. Será que nós temos tempo para isso, para continuar com a indústria do ódio? Não é? Essa indústria de criar inimizades, muitas vezes, entre povos que eram até amigos. Então, existem muitos questionamentos hoje. As pessoas que estão, os verdadeiros líderes, sejam os líderes no campo das organizações, os líderes comunitários, os líderes políticos, né? As lideranças nos sistemas todos, no sistema jurídico, no sistema econômico, em todos os sistemas, a verdadeira liderança está hoje preocupada e pensando o que fazer, como, de fato, transformar esse mundo, aproveitando este momento que estamos diante de uma possibilidade e de como uma salvaguarda única, um novo mundo, uma nova civilização. O que nós vamos fazer? Qual é a minha contribuição? Porque uma coisa interessante que a Otto Scharmer diz é que, de repente, os grandes sistemas entram em colapso, mas surgem as pessoas. Olha que interessante, nós duas conversando aqui, um assunto muito importante. Provavelmente não estaríamos fazendo isso, não teríamos nem coragem de estar fazendo isso. Sim. E você tem as lives, inclusive, dos artistas, os artistas dentro das casas deles, trazendo o que eles têm de essencial. É claro que a gente não quer que isso perdure por muito tempo. Claro, é maravilhoso você ir num teatro, num show, num espetáculo de balé, não é? Tudo isso é maravilhoso. Mas olha só como nós estamos sendo arremessados para a nossa essência. Um momento de reflexão, um momento de pausa. Tem gente que fica brigando com isso. Não, isso não é bom, nós temos que sair logo. Bom, vai passar, vai passar. Esse vai passar não está trazendo tranquilidade para ninguém. Porque, no fundo, nós sabemos que não vai passar do jeito que a gente imaginava no início. Nós vamos ter que abrir um novo caminho. O caminho, aliás, está aberto. Nós vamos ter que enxergar o que está à nossa frente e nós vamos ter que ter a sabedoria de dar os passos certos. Sim.
Rapidão, Sim, é só que eles falam assim, né, que a gente, quando a vida voltar ao normal, né, mas na verdade vai ter, já está tendo um novo normal e haverá um novo normal, né, porque essa exatamente. reinvenção. E só uma coisa que você Parece falou que também, que eu queria falar, assim, a Ivete Sangalo, eu não assisti a live dela, mas ela fez uma live de pijama com o filho e o marido, então assim, é algo realmente muito bacana, a gente não teria essa oportunidade em momento nenhum, né, é uma coisa que é muito, de aproveitar esse muito. momento de agora, né? De ver a pessoa como ela é. Ontem eu estava assistindo a reprise da live do Zé Cabaleiro, que eu adoro. É Adoro meu, também. inclusive meu amigo pessoal, e a gente conviveu em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, ele inclusive se hospedou na minha casa. Quando ele veio do Maranhão, eu tenho esse orgulho de dizer isso. Eu o acompanhei muitas vezes quando tinha só meia dúzia de gente assistindo os shows dele. Então, assim, o Zé Cabaleiro, que é um gênio, um artista, um poeta, e eu o vi na live dele ali, ele o violão, ele falando dele mesmo. Isso tudo é muito interessante, é muito legal. Então, o Otto Scharmer diz também o seguinte, que nós estamos no momento de uma resiliência do espírito humano. Meu Deus, quando eu assisto a televisão, eu sou muito assim emotiva, né? Quem me conhece sabe, meus filhos até falam, mas você não vai chorar nessa live, não, né? Rapaz, que aqui na live não, mas quando eu dou palestra, geralmente eu choro um pouquinho. Porque é muito forte tudo que a gente está vivendo. E eu assistindo a televisão, eu já assisto só uma vez por dia, no máximo 1h30, para poder me preservar um pouco, mas nós não podemos deixar de assistir. Então, o que me emociona? Me emociona, por um lado, a dor e o sofrimento das pessoas, me emociona e me preocupa muito a situação do Brasil, não é? A primeira formação minha foi em medicina social, preventiva e social. Trabalhei anos na periferia de São Paulo. Eu sei muito bem o que é a população da periferia num momento desses. Então, me emociona, me dói o coração, né? E me vem um sentimento assim, de muita tristeza da gente estar vivendo num país uma desconexão, um desgoverno tão grande, não é? Na condução e na liderança dessa questão a nível nacional. Isso é muito triste. Por outro lado, eu me emociono muito também de ver a capacidade do ser humano de resiliência e de compaixão e de Sim. solidariedade. É lindo isso. Eu vi o pessoal do Sistema S, SESC, SENAC e SESI, né, se reunindo para trabalhar na reconstrução de respiradores, de criar respiradores novos. Né? Eu vejo os estudantes e os cientistas debruçados de dia e de noite, tentando pesquisar mais, numa ciência que no Brasil vinha sofrendo tantos abalos e com tanto pouco recurso. Inclusive, um dos motivos que a gente não tem os testes hoje no Brasil é justamente porque nós ficamos com carência de recurso para os componentes desse teste. Quer dizer, nós também estamos vivendo essa reviravolta. Não é possível mais nós convivermos sem uma ciência inteligente com recursos. O Brasil é um país inteligente, o Brasil tem universidades dinâmicas, o Brasil é um país que desponta em pesquisas e nós vivíamos agora um período de uma sombra com relação a isso. Isso não é possível mais, nós precisamos da ciência. Assim como nós precisamos da educação, como nós precisamos da solidariedade, como nós precisamos de melhores condições de vida para todos. Não é possível a gente viver numa situação que 30 milhões de pessoas não têm rede de esgoto no Brasil. O que é isso? Como é que nós vamos pedir para as pessoas lavarem as mãos? Quantos milhões não têm água encanada? Então, quer dizer, tudo isso é o que nós estamos hoje vendo, é como se essa Covid-19 fosse um grande espelho que está colocado na nossa frente e que está espelhando não só o que nós temos dentro de nós, de luz e de sombra, tá Sim. certo? Mas também está espelhando toda a nossa forma de organizar a nossa vida e a sociedade. Estamos juntos. Não se trata aqui, realmente, eu não acho que é uma coisa de falar que é de um posicionamento mais para cá ou mais para lá. Nós estamos diante da possibilidade de criar algo novo, de Sim. criar algo genuíno, não é? Então, acho que esse é um grande desafio e o momento é esse, né?
ele fala, então, disso que você já falou, Daniela, que somos um, né? Nós estamos conectados. Hoje nós sabemos que nós somos um, não só intelectualmente, mas nós sentimos isso, nós sabemos que isso é muito importante, não é? É, E nós estamos. assim, eu acho que o mundo nunca poderia imaginar, né, que a gente viveria uma crise tão global, né? Que foi, eu acho que isso é algo das coisas mais interessantes que a gente depois vai conversar sobre, estudar nos livros de história. Todo mundo está vivendo isso junto, né? Todo mundo está vivendo isso junto. Que qualquer coisa que pudesse acontecer, até mesmo você pensar nas grandes guerras mundiais, elas eram mais focadas ali, né? No contexto ali da Europa, da Ásia. Gente, de repente todos os países do mundo, de alguma forma, estão sendo afetados, uns mais e outros menos, mas tanto na questão da Exato. saúde, quanto da financeira, porque essa questão todas as trocas que eram feitas e não estão podendo ser feitas, né? As viagens que não estão podendo ser feitas. Então, assim, Exato. é tão louco quando você para pensar. O nosso nível de interconexão é, às vezes, até muito maior do que a gente poderia imaginar. Exatamente, exatamente. Eu acho que um dos grandes líderes espirituais desse momento, e acho que não é por acaso que ele está lá, não é por acaso que ele foi escolhido para ser esse grande líder, é o Papa Francisco, né? Sim. O Papa Francisco, ele tem trazido um, né, um apoio, um acolhimento, uma lucidez, não é? Já vinha trazendo toda essa visão, né, de que precisamos estar unidos, de que somos um, que não podemos ter mais as guerras, que precisamos. Você vê, ele já tomava iniciativas de criar lavanderias públicas, de criar situações para acolher os moradores de rua. Ele viajou em países em guerra, ele viajou em países muçulmanos pedindo união, pedindo paz, pedindo resiliência, compaixão, não é? Então, a gente vive hoje, felizmente, tendo esse grande líder. Se a gente escutar tudo o que ele está dizendo, não é? A gente vai aprender muito, ele está trazendo muitos ensinamentos. Eu gosto também muito de alguns, né? Se você vê esses grandes dirigentes da Organização Mundial de Saúde, você tem como Michael Ryan, um cientista renomado, que cuida muito dos países da África, com aquela epidemia do ebola, de cólera. Ele é um cientista realmente nesse campo da medicina social. E ele disse uma coisa outro dia que eu achei muito bonita. Ele diz assim: o momento agora é um momento de compaixão, é um momento de resiliência e é um momento de gentileza. Eu achei tão bonito isso, sabe? É um momento de gentileza. Interessante que a gente está sendo também, muitos de nós estamos nos nossos lares, alguns enfrentando problemas, casais, tem alguns casais que estão em crise. Eu tenho atendido alguns, né, casais que estão em crise, com discurso de separação, ou a mesma separação. Sabemos que tem uma violência também doméstica que já existia, que aumenta, mas é um desafio para nós nesse momento. Um desafio de entendermos melhor o nosso, acolhermos mais o outro, né? Eu gosto muito de um biólogo, que é um grande cientista social também, e que impacta muito o campo da psicologia, não é? Que é oh, meu Deus, deu um branco nele aqui agora. O cientista chileno, que ele diz o seguinte, que amar é aceitar o outro como legítimo outro na convivência comigo. Então, isso é Diferente de mim, brilhante, né? não é? Quer dizer, O Bert aceitar o Hellinger bate outro muito nisso também, né? Nessa questão de você muito. aceitar a pessoa como ela é, né? De fato, seus pais, o seu companheiro, né? Não querer que essa pessoa seja diferente. Exatamente. E agora a gente, como você falou, a Exatamente. gente é colocado nesse excesso de convivência familiar e a gente tem que mais do Uhum. que nunca se aceitar mesmo, né? Como você falou, Exato. infelizmente aumentam as discussões, aumentam os casos de violência. Mas, assim, de qualquer forma, mesmo nas famílias em que não tem exatamente esse tipo de problema mais grave, mas é difícil para todo mundo, porque além do excesso de convivência, muita gente enfrentando problemas financeiros que estão chegando aí nas casas de cada um, que é um grande gerador de questões, né? E os casais, às vezes, questões que Exato. iam deixando para debaixo do tapete, vem à tona, não tem como, né? Num momento desse, vem Exatamente. à tona. É, exatamente isso. Então, é um momento de muita reflexão. Diante de uma perturbação tão grande, não é? O primeiro impacto que isso causa sobre nós
é um susto, né? A gente se assusta. E o fato da gente ter sido obrigado a ficar mais retirado, mais em casa, a grande maioria, né? Alguns não podem, porque tem que trabalhar até para a vida Uhum. continuar, Sim. profissionais de saúde e tudo mais. Mas esse impacto dessa retirada, né, diante de uma grande perturbação, vem nos trazendo também uma lição, né? Uma lição da necessidade de nós meditarmos sobre nós mesmos e de encontrarmos respostas também dentro de nós, não é? De nos conhecermos melhor. Não é? Eu acho que é um momento também de nós nos conhecermos melhor. E nós estamos tendo inúmeras oportunidades. Você hoje tem cursos online, lives de tudo, não é? Você aprende sobre mindfulness, você aprende sobre uma dieta mais saudável, você aprende sobre yoga, sobre meditação, sobre enneagrama, não é? Sim. Sobre constelações, não é? E como você disse, quer dizer, Bert Hellinger, esse grande cientista, né? Bert Hellinger também é um cientista social, um filósofo, né? Um psicoterapeuta, psicanalista, que teve uma intuição muito, muito precisa, não é? Porque ele estava ali naquele lugar certo, na hora certa, e ele percebeu essa conexão que nós temos uns com os outros. É claro que muita gente já estudava isso antes, mas Sim. ele pôde, através do método fenomenológico que ele intuiu, ele pôde comprovar isso, como nós Sim. estamos conectados com a nossa história, com a nossa família de origem, como os traumas, muitas vezes, são traumas transgeracionais, como nós nos conectamos uns com os A outros, não pátria, é? ele fala também, eu estou lendo na fonte, não precisa perguntar pelo caminho, ele fala, existe um pertencimento sistêmico à sua pátria. Então, assim, por mais que às vezes as pessoas, Exatamente. aqui no Brasil existe muito algo assim, né? Ah, aqui o Brasil não presta, o Brasil não tem jeito, mas assim, eu vou me embora daqui, ok, você pode ir embora, mas parte do Brasil vai estar sempre com você. Ah, tem algo de sistêmico, Exato. de pertencimento à pátria muito forte. Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio 6 meses, foi uma experiência incrível, né? Eu morei em Londres 6 meses, foi maravilhoso. Mas eu senti isso muito forte, muito forte. Às vezes me perguntam, falam assim, você não ficou com vontade de morar lá? Você não tem vontade de voltar? Eu falo, sou apaixonada em Londres, na Inglaterra, mas o meu lugar é no Brasil. Isso, para mim, o pertencimento ao meu país, ao meu povo, foi algo que ficou muito... A minha cultura foi algo que ficou muito claro e muito forte para mim. Então, quando eu li isso na fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, eu falei, nossa, é muito verdade. Então, assim, o Brasil realmente ele tem muitos problemas, mas, assim, que sejamos cada um de nós aí agentes de transformação e melhora desse país na medida em que a gente puder fazer, né? De que maneira a gente pode servir. Exatamente. Esses dias eu vi um discurso de um daqueles Kennedys, que eram grandes, faziam grandes discursos na CNN, né? E aí ele falou assim, falando para os americanos, né? Não espere só o que esse país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por este país, né? Então, achei bonito, assim, a fala dele lá, solta, assim, não contextualizei, mas falei, nossa, bacana isso que ele falou, é verdade, né? Assim, a gente tem que também estar pensando Na sempre isso, né? verdade, exatamente, isso que você está colocando, Daniela, é muito importante, porque, na verdade, por mais que nós sejamos seres e espíritos e pessoas que vivem no planeta, que vivem, né, nesse planeta como um todo, e nós somos cidadãos do mundo, não é? Por mais que isso seja verdade, esse nível de consciência, primeiro a consciência minha comigo mesma, tá certo? Comigo mesmo, essa compaixão para comigo mesmo e esse cuidado para comigo mesmo, que é importante. Depois, a minha interconexão com o meu sistema familiar, não é? Eu me ajustar, eu resolver, eu lidar com traumas que possivelmente me desconectaram e me separaram da minha mãe, do meu pai, e eu poder olhar para isso e escrever uma história nova com relação a isso. Por mais que nós tenhamos sido vítimas quando crianças, nós podemos hoje reescrever uma nova história e compreender melhor todos esses traumas e ressignificá-los e curar essas feridas. Mas também nós temos necessidade dessa conexão com a nossa coletividade, com a nossa comunidade e com o nosso país. Isso é Sim. muito importante. Tem um setor brasileiro de classe média alta, que acha que a solução, muitas vezes, é ir para um outro país, é ir Sim. para Miami, é ter um lugar lá fora. Alguns já estão pensando até de começar a pensar numa casa lá na Lua, né? Em outro planeta. Quer dizer, isso não vai resolver o nosso problema.
Aliás, esse Covid-19 trouxe essa lição. Fique em casa e cuide da sua casa e se conecte melhor com a sua Com a sua essência. família, né? Isso não quer dizer que a gente não possa viajar e que não seja maravilhoso. Eu amo, né? Eu tive recentemente na Índia, numa formação, uma especialização dentro do campo da homeopatia, e fiquei um mês lá em Mumbai. Aliás, vivi uma experiência riquíssima em muitos sentidos, mas também uma experiência de lidar com uma poluição que eu não tinha ideia e de ter dificuldade de respirar. Isso, em alguns de nós, em mim, inclusive, trouxe até um certo pânico, porque tem momentos ali que você não consegue respirar. Eu imagino o que as pessoas estão passando com essa doença que impede a pessoa de expandir os pulmões, né, de respirar livremente. E países como a própria Índia, outros grandes países, onde existe um desequilíbrio muito grande, existe uma desordem nesse sentido, né? Na necessidade de estarmos mais preocupados com a questão da ecologia do planeta, embora a Índia tenha esse paradoxo, né? Por outro lado, é um povo maravilhoso e é um povo espiritualizado, então é um grande paradoxo, tá certo? É um povo, por exemplo, que trata com a medicina Ayurveda e com a homeopatia num nível tão grande que é possivelmente um dos motivos pelos quais a pandemia hoje na Índia não está tão grave como está em outros países. Do lado da China e do Irã, e nós temos poucos casos, embora tenham muitos contaminados. Quer dizer, possivelmente essa imunidade trazida também pela alimentação, pela homeopatia e outros tipos de medicina estão provando seu efeito. Mas o que eu digo para você é o seguinte: quando eu respirava aquele ar que às vezes não era possível, você sentia um certo sufocamento, eu pude perceber de perto o que está nos reservando se nós não cuidarmos melhor do nosso planeta, não é? Então você veja que essa doença, ela veio nos mostrar uma realidade, ela está espelhando algo. O que nós vamos fazer com isso? Então, as alternativas são essas, lives como essa, discussão, a gente sair dessa, como você disse, dessa zona de conforto nossa. Não tem solução de ir para lá, não, até porque as viagens estão proibidas. Então, nós temos que ser criativos. E nós Não dá somos para fugir criativos. agora, né? Sim. Não dá. Você sabe que esses dias eu fiquei muito animada, assim, esperançosa. Eu vi uma favela em São Paulo, uma grande favela. Eu acho que foi a favela do Heliópolis, que eu até conheço de perto, que eu já trabalhei ali perto. E a favela do Heliópolis, ela é muito organizada, ela tem uma organização local muito grande. E agora, nesse momento, eles fizeram um esquema que cada rua tem um presidente de rua. Geralmente é uma mulher, uma presidenta de rua. O que é esse presidente de rua? É a pessoa que cuida dos agravos à saúde, das questões daquela rua. E Nossa, que aí, se tem legal. aquela família que não conseguiu lá seu auxílio do governo, que não conseguiu a sua cesta básica, aquela família pede para aquela presidente de rua e ela vai atrás da associação do bairro, atrás dos institutos, dos sindicatos, do governo, para conseguir uma solução para aquela família. Quer dizer, Nossa, que bacana. O não é pensamento do bacana coletivo, isso? demais, né? Assim, você até falou que uma das questões do Otto Scharma eram ações coletivas, né? E isso daí é um grande exemplo Exatamente. de uma ação coletiva, de um pensamento na sociedade real, assim, né? Exatamente. Grandes empresas, você vê hoje, por exemplo, eu vi que empresas de cervejarias estão produzindo álcool em gel, inclusive algumas distribuindo gratuitamente, não é? Indústrias, empresas, fábricas de automóveis construindo respiradores, não é? Quem sabe nós realmente vamos conseguir sermos criativos o suficiente para criarmos esse mundo novo. Eu sou uma pessoa, apesar de procurar sempre ter o pé no chão, mas eu sou uma pessoa otimista, porque eu acredito no potencial do ser humano. Eu acredito nesse aspecto espiritual do ser humano, na essência do ser humano. E eu acho que diante de uma oportunidade, de um movimento de união, de um movimento coletivo, nós podemos
desenvolver muitas coisas, tá certo? Talvez aqueles que têm um supérfluo muito grande, vá precisar diminuir um pouco esse supérfluo, diminuir muito, porque nós estamos caminhando para viver aquilo que é o essencial. O essencial não quer dizer que a gente não vai ter alegrias, que a gente não vai ter prazeres, que a gente não quer se alimentar bem, que a gente não quer passear, fazer uma viagem. Tem alguns Mas luxos que faz parte, né, que a gente gosta. não é nem luxo, né? Eu acho que isso faz parte do ser humano. Agora, o básico precisa estar garantido para todos. E Sim, mais do que o sim. básico, né? Em um país como o Brasil, não é possível o país continuar como ele está. Não é possível. Quantas crianças fora da escola? Você vê, nós, eu e você, e mais um grupo grande, né, de pessoas, estamos envolvidos nessa questão jurídica e estamos começando a desenvolver um trabalho, né, Daniela, que são as constelações voltadas para essa população de adolescentes em conflito com a lei. Não é verdade? Nós Sim, estamos projeto desenvolvendo esse Viracê. projeto Vir a Ser, junto com o Juizado da Infância e da Juventude aqui de Goiânia. Então, esse é um projeto muito interessante, muito bonito, e que nós já tivemos experiências anteriores trabalhando com esses adolescentes, e nós vimos o quanto a constelação pode ajudar esses adolescentes e essas famílias, não é? E é um trabalho que nós fazemos voluntário, um trabalho voluntário do IBS Sistêmicas. Quando nós resolvemos estruturar esse trabalho, né, Daniela, nós fizemos um recadinho nos grupos de ex-alunos, e qual é o nosso problema atual? É que nós temos gente demais e não cabe tanta gente nos locais onde nós vamos Não estamos atender conseguindo os chegar nos meninos. adolescentes. Tem muita gente querendo Nós vamos ajudar ter e ainda está com pouco muita adolescente. gente querendo ajudar. E esse projeto, assim que passar esse período, né, do isolamento, nós vamos retomar esse projeto Com e nós, certeza. nós sabemos que ele vai ser muito exitoso, né? Então, Amém, com são certeza. essas coisas. Doutora Hoje Degmar, a já gente está falou no. demais, Daniela. Não, a gente já está nos minutos finais. Aí eu queria te pedir, faltam 7 minutos e a live é derrubada, né? Então eu queria te pedir para fazer um fechamento, assim, né? Que você tiver vontade de fazer aí para o pessoal com alguma reflexão. E eu lembrei aqui hoje que eu tenho essas cartinhas e me deu uma intuição de tirar uma, que é uma aqui, ó, constelações sistêmicas. Tirar uma, assim, para a gente ver o que vem de recadinho aqui dessas cartinhas para nós também, como algo aí que Tá. possa trazer uma boa Então, tá bom. reflexão. Então, tá. Eu só para fechar aqui, Daniela, eu quero dizer que está sendo ótimo, né? E muita gente está aqui compartilhando conosco. Eu quero repetir que está presente aqui um grande amigo morou muito tempo no Brasil, que agora está na Alemanha, que é o Kai, né? Kai Kurtzfeld. É um nome difícil de falar. Mas o Kai vai fazer uma live agora no domingo, se eu não me engano. Se você estiver aí ainda, Kai, publica aí o seu Instagram, ou seja lá o que for, aonde você vai Aparecer aqui nos comentários, né? aparecer nos comentários. Tá bom? Daniela, com você. Ai, Ué, eu mas faz acho. aí, você não dá uma despedidinha para nós, ué, um fechamentozinho. Daniela, eu acho que bloqueou, não? Não, eu tô te vendo. Bloqueou. Ah, tá, Ah, você eu tô tá. te ouvindo, mas você tá, a sua imagem que bloqueou, A minha né? imagem bloqueou, não tem É, importância. Daniela, eu quero agradecer e assim, e compartilhar com você e com todos que estão aí esse sentimento mesmo de alegria e de gratidão. Tá? que Muito bom. obrigada, vamos fazer outras. E já estou curiosa para saber qual é a carta que nós vamos tirar para nós hoje. Tá certo. Pois é, eu também quero te agradecer demais Ok, pelo convite, pelo bate-papo aqui. O seu amigo deixou o link do YouTube aqui, que é da aula dele. Depois ele também pode me mandar, eu ponho nos stories. ok. Mas quero te agradecer demais por você ter aceito esse convite para a gente fazer esse bate-papo aqui. Com certeza vamos fazer mais vezes. Acho que isso agora faz parte do novo mundo que a gente está vivendo. E vou tirar a cartinha aqui, vamos ver, ó. Olha só, a cartinha que veio é assim, ó. Por favor, me olhe com bons olhos. Então, que a gente possa olhar aí uns para os outros, todos com bons olhos, ó. Por favor, me olhe com bons olhos. Isso, mesmo que a gente esteja vendo tudo ao inverso, né? Porque aqui a gente, quando você mostra assim, a gente não Fica enxerga, a gente espelhado, né? vê
Mas Fica que a gente espelhado. possa se olhar com bons olhos. Que nos olhem com bons olhos e que nós olhemos um para os outros com bons olhos. Tá E o bom? momento hoje o momento é de espelhamento mesmo, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Um Beijão, doutora abraço Dagmar. grande. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.